Muito bem. Eu quero novamente relembrar você, porque a sala 57 ela tem movimentos importantes, e quando você não se liga nos movimentos, você perde a bênção, tá? Você perde a bênção. Então, eu vou remarcar aqui coisas importantes muito rapidinho, para eu trazer aqui o meu amigo, que já está pronto ali para trazer a mensagem para a gente, mas eu não posso deixar de relembrar isso aqui com vocês, ó. Quarta-feira, hoje é segunda, você sabe que a sala 57 não tem atividade coletiva, a gente busca a Deus da mesma maneira, todos buscam a Deus aqui individualmente e coletivamente, né? Então, olha que coisa linda aqui, ó. A Kelly e o Pedrão fizeram essa arte pra gente e colocaram aí, ó, trilogia A Família no Grande Conflito, Josué 24:15. Querido pastor Edmir estará 15, 16, 17 de junho, às 5 horas, aqui na sala 57, como ele sempre está. Está todos os dias aqui o pastor Edmir. E quarta, quinta e sexta, ele vai trazer sermões sobre família, encravados dentro do contexto de Josué 25:14, como estas famílias devem proceder dentro do grande conflito em que elas estão encravadas. Muito importante tema, viu? Aí está, ó, a família no grande conflito. Esse servo de Deus aqui, ó, pastor Edmir, homem que papai nos presenteou aqui a estar conosco na sala. Então, você vai receber essa imagenzinha, já deve ter recebido, se eu entendo bem, os moderadores já espalharam isso desde ontem, que nós anunciamos aqui, tá certo? E eu peço para você que divulgue esta semana e que chame as pessoas para estarem conosco aqui na sala, tá certo? Uma outra coisa que eu quero relembrar com você, deixa eu buscar o conteúdo ali, para você ser ensinado a usar esse conteúdo de maneira que ele seja muito útil para nós, tá? Lembra que nós fizemos o vídeo da sala 57? O vídeo que foi editado, né? Eu coloquei lá um conteúdo novo naquele vídeo, para você pegar a ideia. Está, ó. A capa do vídeo ficou assim, ó, Revista Novo Tempo. Reportagem completa sobre a sala 57. Qual é a diferença desse vídeo aqui, ó? O projeto Sala 57 é uma iniciativa da Igreja Adventista que reúne milhares de intercessores para buscar o Espírito. Rede Novo Tempo, Sala 57, um projeto, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, você já conhece esse vídeo, só que o que nós fizemos com esse vídeo aqui? Eu fiz uma edição, aí está pastor Ted Wilson, reeleito presidente da Igreja Mundial, Williams Costa Júnior, reeleito nosso comunicador da igreja, e aí a Rede Novo Tempo fez uma reportagem sobre a vigília do alto clamor, e nós colocamos aqui um conteúdo adicional, tá vendo aqui, ó? Termina aqui, ó. De nome diferente, mas com um significado muito especial. Que vigília maravilhosa! Meu nome é Wagner, eu sou o pastor que faço a gestão da Sala 57, acompanhado de muitos outros pastores e de um monte de gente que ajuda para que esta reunião venha ao ar todo domingo, toda segunda, quarta, quinta e sexta. A Sala 50. Eu faço nesse vídeo 4 recortes, queridos. 4 recortes. A sala, aí entra outro pedacinho, tá vendo? Ó? Depois do quarto de guerra, logo depois da apresentação da Janaína, eu entro com outro recorte. Jesus, e eles foram batizados, e hoje são adventistas do sétimo dia. Aqui eu falo da Anne, que está conosco na reunião, a Pamela, que foi batizada, ela vai aparecer aqui, vai dar o testemunho dela. Eu faço um recorte aqui, tá vendo? Ó? Aí a Anne dá o testemunho dela. Você conhece. Uma pessoa moradora de rua, eu falei, pô. E como as pessoas se assustam com coisas que deviam ser normais, que deviam ser o nosso dia. Então a Anne dá o testemunho dela aqui, ó.
E aí temos mais a Sheilinha falando sobre a bênção da sala. Eles colocaram essa parte minha aqui. Meu médico preferido dá o testemunho dele também. Aí eu entro com um vídeo final aqui, ó. A Anne faz a bênção da sala sobre eles. A transformação ela acontece em todas as pessoas. Basta que a gente se entregue. Mas antes de finalizar, a Anne quer deixar os 4 pilares da sala com você também. Tenho 4 coisas para dizer para você. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus na minha vida e eu creio mais em Deus porque você existe. Deus abençoe e que você tenha um dia lindo. Aí ela termina aqui, eu fiz um recorte, adicionei esse conteúdo. Gisele, eu não tenho como agradecer. Que matéria linda você fez. Muito obrigado à Rede Novo Tempo por ter cedido um pouco do seu espaço tão precioso para que a Sala 57, na madrugada, fosse conhecida por mais pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado ao pastor Ted Wilson, ao pastor Stanley e também ao pastor Williams por todo. Então aqui eu faço uma adição do conteúdo e ao final do vídeo, a Kelly e o Pedro, mais uma vez, nos ajudaram nisso. Muito obrigado, Kelly e Pedro. Eles colocam aqui, ó, o finalzinho, ó. Que Deus te abençoe ricamente. Eu tenho 4 coisas para te dizer. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Nós somos a Sala 57. Estamos em movimento. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Como é que eu quero que você trabalhe com esse vídeo? Você entendeu o que eu fiz? Dentro do vídeo tem lá um momento em que eu falo sobre o canal da Sala 57. Sala 57, Estamos em Movimento, é o canal da Sala 57. Eu digo lá o endereço para eles se cadastrarem na sala, para fazerem a sua inscrição no canal. Nós já estamos com quase 100.000 pessoas no canal, falta pouquinha coisa. Uma bênção isso, uma bênção. Quanto mais pessoas, mais chance de mostrar o evangelho para eles. Como é que eu gostaria que você trabalhasse com esse vídeo? Este é um vídeo convite autenticado pelas autoridades da Igreja Mundial, tirando qualquer dúvida sobre a Sala 57, sobre a sua legitimidade, sobre sobre ser institucional ou não, sobre ser um movimento adventista ou não, entende? Esse vídeo não deixa dúvida para ninguém, para ninguém. E aí esclarece, porque eu falo sobre o que é a sala, como ela nasceu, o propósito da sala, falo sobre o quarto de guerra, as ênfases da sala são citadas. Então, é um vídeo que ficou preparado para que nós façamos convite para pessoas. Convite para pessoas. Então, como é que eu gostaria que você trabalhasse com esse vídeo? Preste atenção aqui, ó, preste atenção. Diferente da sua lista de transmissão, a lista de transmissão, quando você coloca a pessoa na lista de transmissão, ela tem que ter o seu contato. Tá certo? Tem pessoas na sua lista, nos seus contatos, que você tem o contato delas, mas elas não têm o seu contato. Eu tenho um monte assim. Pessoas que eu tenho no meu contato, mas essas pessoas não têm o meu, porque eu peguei o contato dessa pessoa com uma outra pessoa, ainda vou entrar em contato com ela, enfim, acontece isso. Quando você faz a sua lista de transmissão, a pessoa só recebe aquilo que você posta na lista de transmissão se ela tiver o seu contato registrado no telefone dela. Se não tiver, não recebe. O grupo do WhatsApp, quando você abre um grupo no WhatsApp, não é assim.
Qualquer pessoa que você colocar dentro de um grupo, convidar para fazer parte de um grupo do WhatsApp, verá, se ele entrar naquele grupo, o conteúdo que você postou lá. Qualquer pessoa. Se você tiver 1000 pessoas nos seus contatos, eu tenho mais de 1000, com certeza, eu posso fazer 5 grupos de oração, 5 grupos do WhatsApp, 5 grupos do WhatsApp, com esses 1000 nomes. Cada grupo do WhatsApp cabe em 250 pessoas. Então, como é que eu gostaria que você trabalhasse com esse vídeo convite? Pegue a sua lista de contatos do seu telefone. Cada grupo do WhatsApp cuida de 250 contatos. Significa que você pode dividir a sua lista de contatos. Olha a oportunidade que a gente tem. Imagina o que isso aqui vai gerar de convite para a sala 57. Pensa nisso. Pensa nisso. Você tem 500 nomes na sua lista de contatos no seu telefone. Divida esses 500 nomes em 2 grupos do WhatsApp. Cabem 250 nomes em cada grupo desse. O grupo do WhatsApp, quando você abre, você pode abrir e fechar esse grupo lá dentro para que ninguém faça comentários. O objetivo desse grupo não é comentar nada, não é postar nada. Você vai criar o grupo, vai explicar assim, ó, vai criar o texto, você escreve lá e diz assim, ó, este grupo foi criado apenas para te fazer um convite. Ouça esse convite até o final e pode sair do grupo. Este não é um grupo definitivo. É só para você ter o acesso às pessoas da sua lista de transmissão e convidá-los, através deste vídeo, a vir para a sala 57. Escreva um texto. Nós somos da sala 57, eu coloquei você nesse grupo, não lhe perguntei se podia, porque eu tenho muita vontade que você conheça a sala 57. Por favor, veja este vídeo que eu postei aqui. Ao terminar de ver esse vídeo, pode sair da reunião, pode sair do grupo. Foi só para te fazer o convite. Crie o grupo, coloque o vídeo lá dentro, deixe as pessoas assistirem o convite e saírem do grupo. Depois que todos eles saírem, você extingue o grupo. Imagina, nós somos centenas e centenas de milhares de pessoas com milhares de nomes. Se nós realizarmos grupos e convidarmos com esse vídeo aqui, eu tenho certeza, muitas outras pessoas conhecerão a sala 57. Depende de você agora. Não sei fazer um grupo. Amigo, aprende. Ei, irmão, acorda aí, acorda, que eu sei que esse horário é bom de dormir na sala. Aprende. Faz seu grupo, tá bom? Faz o seu grupo. Então, este é o meu convite a você. Faça grupos fechados do WhatsApp, coloque lá, convide as pessoas, escreva lá, diga por que você fez isso. Escreva e diga, veja e pode sair. Só te coloquei aqui para te fazer esse convite. Pronto, e vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, tá bom? E vamos ver o resultado disso. Deus seja louvado, tenho certeza que nós vamos avançar em muito nisso. Deixa eu chamar aqui o pastor Armindo. Pastor Armindo, meu querido. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, família da sala 57. Bom dia, pastor Armindo. Tudo jóia, meu amigo? Deus seja louvado pelas suas maravilhas. Amém. Deus seja louvado pelas suas maravilhas. Pastor, eu já orei pelo senhor. Eu vou entregar agora a sala 57. O senhor vai fazer hoje uma mensagem testemunho. Nesses momentos agora iremos até o final com o senhor. Antes, porém, eu gostaria de passar aqui o nosso vídeo, aquele que nos ajuda a refletir sobre o propósito do porquê nós estamos aqui nesta sala hoje, né, pastor? Para buscar o batismo do Espírito. E, aprendendo isso, nós não queremos sair deste lugar. Por isso, a gente lembra você todo dia que é assim que deve acontecer.
Meu pastor, seu áudio está fechadinho. Abre aí, pastor, seu áudio, por gentileza. Já está. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Que Deus o use aí com poder, viu, amado? No finalzinho nós voltamos a conversar um pouco. Muito obrigado, pastor. É para mim uma honra e eu exalto o nome de Deus por isso. O fato de ter esse privilégio nesta hora, nesta manhã, para partilhar com a família da Sala 57 o que me vai na alma e o que Deus tem me dado para partilhar com vocês. Muitas vezes as palavras faltam, mas eu acredito que Deus tem inspirado os seus servos para partilhar o pão a cada momento que for necessário, no sentido de estimular, motivar, ajudar os outros e a si mesmo a ganharmos um pouco mais de entendimento da sua palavra e podermos viver neste mundo. Eu louvo a Deus pela Sala 57, porque eu vejo nessa sala uma família. E eu vou dar o testemunho um pouco mais tarde. A razão por que eu afirmo isto. Mas vamos partilhar a palavra e vamos logo para a Bíblia. Eu peço que todos aqueles que têm a sua Bíblia, a cópia da Bíblia, possam então abrir comigo e vamos juntos partir o pão. E que essa mensagem possa encontrar lugar nos nossos corações, para que a fé reine em pleno e sejamos uma bênção para todos. Nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Eu espero que todos estão a ouvir-me bem e que o som também está bom. Está ótimo, pastor, está ótimo. Obrigado. Então, nós estamos no livro de Atos, as atividades dos apóstolos, depois que Cristo partiu, foi assunto aos céus. E no capítulo 6, que é muito conhecido de muitos de nós, e aqueles que talvez são novos aqui na sala ou que estão a ter contato com a Bíblia agora, eu peço que vocês também nos sigam com calma, temos tempo suficiente para isso. Vejamos o que diz o livro de Atos no capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui nós nos apercebemos que muitos dos irmãos haviam falecido e as esposas tornaram-se viúvas e elas não tinham aquele suporte que os seus maridos muito amavelmente partilhavam com elas. E enquanto a igreja crescia, o número de discípulos aumentava, fruto do trabalho árduo dos discípulos, dos outros discípulos,
muitas das viúvas viram-se um pouco desprezadas, talvez. Aliás, o próprio termo diz desprezadas, sim, no ministério cotidiano, ou seja, no partir do pão que era feito entre eles. E elas queixaram-se. E os 12 apóstolos, convocaram uma reunião. E o que é que eles disseram? Não é razoável, não é bom, não é salutar que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Queridos irmãos, tentem nomear, vamos escolher alguns entre nós, no número de 7 varões, mas que tenham boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E eles, juntamente conosco, vão trabalhar para resolver os problemas que nós estamos a atravessar, né? Mas nós vamos continuar a perseverar na oração e no ministério da palavra. E o parecer contentou a todos, como diz a Bíblia, Atos 6:5, e com isso eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram também Filipe, elegeram Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E eles foram apresentados aos apóstolos. Os irmãos acabaram de fazer o trabalho, levaram a lista para os apóstolos. Esses tais foram chamados diante da grande assembleia, como aconteceu com a Assembleia Geral da Igreja, da Associação da Igreja, lá em São Luís, nos dias anteriores. E eles foram impostos às mãos, foram-lhes impostos às mãos. E o trabalho era de tal maneira abençoado, como nós vimos aqui na sala 57. O trabalho era tão abençoado, o Espírito Santo estava realmente a trabalhar, que a palavra de Deus crescia, aumentava, o impacto era nítido na sociedade em Jerusalém. E o número dos discípulos só aumentava. Só aumentava. Tanto é que os sacerdotes obedeciam também à fé, à nova fé. Isso quer dizer que o inimigo não estava contente. Ele não vai ficar de braços cruzados ao ver o número dos discípulos que só aumentava. Ele estava totalmente chateado, aborrecido com a igreja primitiva que só dava bons frutos em todas as dimensões da cidade de Jerusalém. Provavelmente as pessoas quiseram ficar só em Jerusalém, mas Jesus já havia dito que deveriam ir até aos confins da terra, passando por Judeia, por Samaria, depois de saírem de Jerusalém, lógico, por Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o que é que nós vemos a partir desta outra parte desse livro de Atos, desse mesmo capítulo, a partir do versículo 8? Vemos que há mais um marido que vai partir e a esposa vai ficar viúva. Embora não nos é dito nada sobre a esposa de Estevão, mas é provável que Estevão tivesse esposa. Bom, nós estamos apenas a cogitar, estamos apenas a dizer algumas palavras. Enquanto isso, eu vou ver se eu acelero o tempo, porque a bateria do meu aparelho já está a dar sinal de
necessidade maior. Um momento só que eu melhoro isso aqui. Muito bem, já está. Continuamos. E Estevão, aqui o texto repete. Nós vimos que na primeira parte, quando nós lemos no versículo 5, vimos que Estevão era homem cheio de fé do Espírito Santo. E no versículo 8 repete, e Estevão, cheio de fé e de poder, ele fazia maravilhas. Não ele, mas o poder de Deus através dele, ele enquanto instrumento, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É lógico que o inimigo não iria ficar contente. E aí, eis a questão. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, ou dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. E o que eles faziam? Eles disputavam, brigavam, guerreavam contra Estevão, mas eles faziam isso contra Deus, não contra Estevão. E eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito de Deus que falava através de Estevão. Porque Estevão estava verdadeiramente possesso, dirigido pelo trabalho do poder do Espírito Santo, e não haveria sabedoria maior para contrariar a verdade que era proferida pelos lábios daquele servo de Deus. E o versículo 11 traz a outra parte da questão, que nós vemos que eles subornaram alguns homens que deixaram-se subornar. E eles tinham a missão agora de dizer coisas, como o quê? Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E esses homens excitaram o povo, excitaram os anciãos, criaram uma turba, juntamente com os escribas, e eles investindo com ele, arrebataram-no e levaram-no ao conselho, ao sinédrio, provavelmente. E lá apresentaram falsas testemunhas que eles subornaram, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Mas, para nós que já conhecemos a história, resumindo, vamos dizer que, infelizmente, muito embora tivessem visto o rosto de Estevão como o rosto de um anjo, singelo, gentil, cheio de poder, mas o inimigo continuou a fazer o trabalho e eles já não viam mais o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Eles viam em Estevão um inimigo, um alvo a ser abatido. E alguns iam perguntar: mas por quê? Por que Deus não impediu o inimigo de tirar a vida de Estevão? Porque Estevão foi apedrejado publicamente até a morte. Há quem diga: por que Deus deixou que eu fosse acometido por essa doença? Eu que devolvo meu dízimo, eu que dou ofertas, eu que faço isso, eu que canto no coral, eu que prego, eu que sou pastor, eu que sou isso e aquilo.
por que Deus permitiu que essa doença viesse até mim? E, infelizmente, alguns desonram Deus, alguns abandonam a Assembleia dos Santos, porque A ou B ou C circunstância da vida. Diz o livro de Salmos, o Salmo 116, versículo versículo 15. Bem-aventurado, é isso? Vamos ler o versículo. Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Sim, queridos, se Deus permitiu, Ele sabe o melhor. Ok? Há uma outra personagem, João Batista, João que batizava, Marcos 6, 14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Então pregava-se de maneira tão poderosa que todos já teriam ouvido o nome de falar de Jesus Cristo. E diz Herodes, o rei, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos. E por isso estas maravilhas estão a acontecer em Jerusalém. Outros diziam, é Elias, não é João Batista, é Elias. Outros diziam, não é nenhum deles, é um profeta como um dos outros qualquer. Herodes, porém, ouvindo isso, ele disse, este é João, que eu mandei degolar, eu mandei decapitar, é ele que ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Herodes, ele mandou prender João, ele encarcerou João, ele manietou João no cárcere. Por quê? Por que ele fez isso? Por causa de Herodias. Quem foi Herodias? Porque ele deu a Herodias um título. Quem foi Herodias? Foi mulher de Filipe. Filipe foi irmão de Herodes, e ele apoderou-se, ou usurpou, tomou a mulher do irmão, talvez por ser rei, por ter poderes sociais, por mandar ser o dono do pedaço, como costuma-se dizer, não é? Ele tomou a esposa do irmão. E quando João, o Batista, encarou ele com esta verdade, ele não ficou contente e mandou prender João, embora ele tivesse um certo respeito para com João. Diz o versículo 18, pois João dizia a Herodes, não te é lícito, não é correto possuir a mulher do teu irmão. E Herodias estava a tentar, nesse meio termo, tirar a vida de João o Batista, mas ela não podia. Por que ela não podia? Porque Herodes tinha medo de João, e ele sabia que João era um varão justo, um homem justo, era um homem santo. Herodes sabia isso. Ele tinha uma grande consideração para com João. Ele conhecia a verdade dele, Herodes, mas ele, para silenciar João, ele apenas decidiu guardá-lo lá na cadeia. Mas Herodias queria muito mais. E João estava na cadeia, um homem varão justo e santo, um varão justo e santo. E ele era guardado lá com segurança e fazia coisas atendendo
Herodes atendia, ouvia e cuidava dele. Mas houve uma ocasião favorável para Herodes no dia do seu aniversário, que ele celebrou com pompa e circunstância, e ele convidou os grandes da Galileia e das zonas circunvizinhas, Jerusalém certamente, e entrou a filha de Herodias, que dançou para encantar, e aquilo agradou a Herodes e aos que lá estavam com ele à mesa. E ele, para mostrar-se que realmente é rei e quem tem o poder e controla a situação, ele pede à jovem que fale, que receba algum galardão, alguma oferta, alguma dádiva de ter encantado os convidados. E ele disse: eu dar-te-ei aquilo que pedires, ainda que seja uma metade do meu reino. Eu vou ficar com uma metade do reino e tu ficas com a outra metade. A menina ficou estupefacta, muito admirada com uma tal proposta, e por não poder decifrar tudo que ela ouviu, ninguém mais do que a mãe para consultar. E diz a mãe, sem rodeios, a cabeça do justo João o Batista. Em obediência à mãe, provavelmente ela podia ter dizer, mas por que não? Não, mãe. Em obediência à mãe, ela vai apressadamente, corre e diz ao rei, olha rei, não é o que a mãe quer, não é o que o inimigo quer, é o que eu quero. Eu quero aqui, imediatamente, já, a cabeça de João o Batista num prato, numa salva. E o rei, muito triste, mas verdadeiramente triste, só agora ele entendeu a asneira que ele cometeu. Mas, todavia, por causa do juramento e dos que estavam perante a mesa com ele, ele não quis negar. E ele manda executar João. E trouxeram no prato, na salva, a cabeça literal de João Batista, que foi degolado na prisão. A cabeça veio no prato, entregou-se à jovem, e a jovem foi entregar a quem pediu. Afinal de contas, não era ela, a mãe. E ela entrega à mãe a cabeça. Eu quero imaginar como ficou aquela assembleia naquele momento. Onde estava o amor? Onde estava a alegria? E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o corpo e puseram no sepulcro. Dúvidas, perguntas, questões. Por que um homem tão poderoso na pregação da palavra foi preso, decapitado, a pedido de uma pessoa que não gostou da verdade proferida por ele? É certo, Jesus ouviu também de João Batista na cadeia. Ele foi recebido, ele recebeu uma delegação que partiu de João para ter com ele. Ele também falou, por que Jesus não foi tirar aquele homem da cadeia? Como nós já vimos no Salmo 116, 15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas, queridos,
Não nos compete saber o porquê neste momento. Nós sabemos que este mundo é um mundo sofredor, é um mundo de pecado. E diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Quer queiramos, quer não, todos nós um dia passaremos pela morte. Interessante que mesmo Paulo havia dito, aqueles que dormem o sono da morte ressuscitarão primeiro, e nós os vivos. Mas Paulo também passou por esta experiência. Queridos, nós temos gostado muito da nossa sala 57. Ela é maravilhosa. Ela é boa. Ela dá-nos energia suficiente para começarmos o dia. E nós fazemos nossas devoções pessoais. Nós oramos uns pelos outros. Mas nem sempre a resposta da oração vem da maneira como nós gostaríamos que fosse. Será que Deus não atendeu nossa oração? Deus atendeu sim. Deus atendeu sim. É como nós vimos há bem pouco tempo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Se Deus permitiu, é bom. É lógico que nós choramos. Nós choramos. Eu perdi a presença física da minha esposa. Ontem completou precisamente um mês. Ela não era só uma esposa. Era muito mais que uma esposa. Mas se Deus permitiu, é bom. Eu tenho chorado muito. Eu tenho lamentado muito, mas ela já não vem. Ela descansa. E é bom que nós aprendamos isso. A morte não é o fim de todas as coisas. A morte é apenas um sono, no qual a pessoa não sente dores. Ela não tem a ideia, nem é limitada pelo espaço, ou melhor, pelo tempo. Porque é como se da morte até o momento da ressurreição é como se fosse um tempo simples que passou. Daniel 12, 1 a 3 vem a esperança dos justos nesses últimos tempos. Dizia Daniel, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Sim, irmãos, é verdade. Isso ainda não aconteceu, mas nós já sentimos os passos de um Deus que se avizinha e Deus está a recolher aqueles que Ele sabe que não poderão suportar esse tempo de angústia, qual nunca houve. Deus está a recolher os seus, colocando-os no descanso. E para aqueles que Ele sabe que vão aguentar a angústia qual nunca houve, Ele está a capacitá-los. Ele está a capacitá-los. Ele está a motivá-los para que eles se mantenham firmes, custe o que custar, para os tempos que se avizinham. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aleluia! Infelizmente, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão, que ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente.
Vejamos, como já falamos há bem pouco tempo, 1 de Tessalonicenses 4, 13 a 8, acerca da ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos irmãos, a ressurreição é real. Ela não é a história de carochinha ou de Cinderela. Não é utopia. A ressurreição é verdade pura e cristalina. Não tenhamos medo, nem dúvidas. A ressurreição é real. Ela é verídica. Apenas compete-nos viver a vida tal qual sabemos, segundo a luz que nos foi revelada. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Por quê? Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela sua graça, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para terminar, a ciência do bom viver. Aos discípulos que estavam ligados com Ele na sua obra, Jesus dava muitas vezes licença por algum tempo, a fim de irem visitar a família e descansar, porque Deus sabia o valor da família. Mas em vão se esforçavam eles por afastá-lo de seus labores. Ele continuava sempre a lutar e a trabalhar. O dia todo ele atendia as multidões que iam ter com ele, e ao anoitecer, ou bem cedo de manhã, retirava-se para o santuário das montanhas em busca de comunhão com o Pai. Ciência do Bom Viver, página 55, primeiro parágrafo. Muitas vezes o incessante trabalho e a luta com a inimizade e os falsos ensinos dos rabis deixavam-no tão fatigado que sua mãe e irmãos, e mesmo os discípulos, tinham medo da vida dele que fosse sacrificada. Mas ao voltar das horas de oração, que encerravam o atarefado dia, notavam-lhe o aspecto sereno do rosto, o vigor, a vida e o poder de que todo o seu ser parecia possuído. Das horas passadas a sós, com Deus, ele saía, manhã após manhã, da sala 57, para levar aos homens a luz do céu e lá desaguar o máximo que for possível. Foi justamente depois de voltarem da primeira viagem missionária que Jesus disse aos discípulos: vinde à parte e repousai um pouco. Os discípulos haviam voltado cheios de alegria por seu êxito como arautos do Evangelho, quando os alcançaram as novas da morte de João Batista às mãos de Herodes. Eles ficaram tão tristes. Foi para eles amarga tristeza e decepção. Por que Jesus, o Senhor, permitiu isso? Jesus sabia que, deixando o Batista a morrer na prisão, era para provar severamente a fé dos discípulos. Com piedosa ternura, contemplou-lhes o semblante entristecido, manchado de lágrimas. Ele também teve lágrimas. Emudeciam-lhe também
os olhos e a voz, quando ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Queridos irmãos, eu aconselho-vos, primeiramente a mim, trabalho de casa, leiamos, meditemos em 1 de Pedro 4, do versículo 11 ao versículo 13. Tenhamos um dia com muita alegria, sob os auspícios de Jesus Cristo e da maravilhosa operação do Espírito Santo, e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Não sei se eu posso já orar convosco ou se passaremos a palavra ao pastor. Sim, pastor, pode orar. Oremos então, queridos irmãos. Ó Deus santo e verdadeiro, o Espírito do Senhor está a trabalhar nos nossos corações, em todas essas linhas por onde passa a internet, onde estão almas sedentas do seu Evangelho, pessoas que estão a trabalhar neste momento, outras que estão ainda em casa, outras internadas no hospital, outras em situações, outras e bem difíceis. E nós agradecemos pela operação poderosa do Espírito Santo. Obrigado por essas palavras. Sabemos que nós somos peregrinos neste mundo. E muitas são as vezes que as aflições nos batem à porta. Mas ajude-nos a confiar em si e nunca a negar a fé. Obrigado, Deus Santo. Nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado pela mensagem de esperança, viu, meu pastor? Amém. Deus cuida de nós mesmo quando nós não entendemos as provas, não é? Sempre fiéis a Deus, buscando ao Senhor, e mesmo assim, como o relato que o Senhor apareceu, homens de Deus perderam a vida de maneira severa, tendo sido fiéis. O Senhor não prometeu mesmo, sabe? Não prometeu que ao sermos fiéis a Ele aqui, não passaríamos por dificuldades. Não há nenhuma promessa dessa. Nenhuma. Mas há uma promessa que Ele diz assim, ó, tem de bom ânimo quando você passar por aflições, porque eu venci o mundo. Cristo nos joga a um desafio tremendo, queridos, que é testemunhar em nome dele neste mundo até que ele venha. Ele afirma que nós vamos sofrer. Em algum momento, quando ele separa Pedro dos discípulos após sua ressurreição, diz: Pedro, você me ama? Amo. Ama, apacente as minhas ovelhas. E mais à frente ele diz assim: Pedro, vão te amarrar as mãos e os pés e vão te levar para um lugar onde você não deseja ir. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro naquele momento? Que o resultado da fé, da crença, da dedicação de Pedro seria a sua morte pelo Evangelho. O que você diz sobre esse chamado? Você aceitaria hoje? Lige, siga a Cristo. Mas, Lige, ao seguir a Cristo, você vai morrer por causa dele. Cristo não prometeu ausência de sofrimento. Até porque a Bíblia diz que primeiro o sofrimento, depois a glória. Mas ele prometeu presença na sua vida, mesmo quando o sofrimento vier. João Batista não morreu sozinho. Nenhum dos mártires morreu sozinho. E morreram selados com a garantia da sua vida eterna pela sua fidelidade em Cristo. É uma questão de crença e fé, irmãos. Você tem fé, isso é verdade para você? Então o que importa a vida? Era assim que eles pensavam. Se Jesus vai voltar mesmo? Se tudo que ele falou é verdade, então, Paulo diz, o resto, para mim, é esterco. Minha casa, meu carro, dinheiro, conquistas desse mundo, isso é esterco, isso é esterco. Ele fala de esterco mesmo, irmão. Fezes de animais, é isso que Paulo está falando. Esterco, esterco.
porque a coroa da justiça já me está separada nas mãos do meu Salvador. Paz, que coisa, não? Pastor, o senhor nasceu aonde, meu amado? Abre aí o seu áudio, pastor. O senhor falará um pouco sobre sua experiência recente. O senhor perdeu a sua esposa há um mês atrás. Já vou entregar para o senhor relatar isso para nós, como o Senhor Deus fortaleceu a sua vida para passar por um momento tão difícil. Se o senhor desejar e não lhe constranger, o senhor pode relatar como essas circunstâncias abalaram sua família. Fique à vontade. Eu não conversei com o senhor antes, o senhor é um pastor, um homem maduro, certamente o Espírito de Deus o capacitará para alinhar o que o senhor desejar aqui. Mas antes eu queria saber um pouquinho da sua história. O senhor nasceu em que lugar, pastor? Muito bem, pastor. Obrigado. Eu estou à sua disposição e eu dos irmãos aqui, da família toda, para falarmos um pouco sobre esta situação e ajudar uns aos outros, porque nós precisamos transmitir esperança. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão. Eu nasci numa pequena ilha chamada Ilha de São Tomé e Príncipe. Eu cresci em Angola. Mas por causa da guerra civil, meus pais e os meus irmãos tivemos que abandonar Angola e nós regressamos para São Tomé e logo mais partimos para Cabo Verde, onde eu sou cidadão. O senhor se refere àquela guerra civil dos Tutsis e dos Hutus? Não, a guerra dos Tutsis foi em Ruanda. Ruanda é um país que tem por capital Kigali. Esse país foi colônia da Bélgica e eles na altura falavam francês, mas depois dessa guerra, desse genocídio, eles passaram a falar inglês e francês, mas eles têm uma língua nacional. Agora, Luanda é a capital de Angola. Angola é um país que fala português, país onde eu cresci, onde eu tive minha infância e tudo. Mas houve uma guerra desde o ano 74, 75, cerca de 30 anos de guerra civil. 74 para 80 e tal, 94 mais ou menos, 94, 95. 30 anos de guerra civil. E nós tivemos que fugir. E eu, na altura, não conhecia o Evangelho. Então, fui receber os estudos bíblicos, na altura, isso em 89, na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde eu sou nacional, cidadão nacional de Cabo Verde. E eu, na altura, era professor de línguas. Mas eu era funcionário do Estado, do Ministério da Educação, tanto na capital Praia como em Santo Antão, no norte de Cabo Verde. Mas depois a igreja propôs-me que eu fizesse teologia. E então eu aceitei, porque na altura eu já quis aprender teologia, mas para consumo pessoal, não para ser pastor. Mas eu decidi aceitar o desafio e fiz teologia na Universidade de Andrews, mas não nos Estados Unidos, mas numa filial na Nigéria, um país africano de língua inglesa, mas o diploma é americano. E foi assim que eu comecei o meu ministério em 89. E eu já havia conhecido a minha falecida esposa em 93. Começamos a ter esse relacionamento em 94
mas não nos afastamos um pouco porque eu fui estudar e ela esteve em Portugal durante 5 anos e eu na Nigéria nesses anos. Regressei em julho de 89 dos estudos, ela regressou em agosto de 89. Nós demos mais um ano para nos prepararmos para o casamento e nos casamos em julho de 2000. Antes do senhor entrar nesse aspecto da sua esposa e família, para os amigos que não conhecem, o senhor hoje é pastor em que local e qual a sua função hoje, pastor Armindo, como pastor da igreja? Obrigado, pastor. Eu sou secretário executivo da União Missão do Oeste do Sahel, UMOS. A União do Oeste do Sahel tem como território os países Cabo Verde, Guiné-Bissau, esses 2 países são de fala portuguesa, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Tem a Gâmbia, que é de fala inglesa, tem Mali que é de fala francesa, Senegal e Mauritânia que falam francês. E eu estou precisamente em Dakar, capital do Senegal, onde tem a sede da União Missão do Oeste do Sahel, e eu sou o secretário executivo desta organização que dirige esses países, esses 6 países. Para você que não é adventista, o secretário, como ele é secretário administrativo, tem o presidente, o secretário e o tesoureiro que formam a administração que representa a igreja nesses 6 países. O secretário cuida de organizar todas as questões de dados, reuniões administrativas e coordenar juntamente com o presidente do campo e com o ministerial do campo também, com o tesoureiro, que forma essa parte que administra todos esses países, para você entender como o nosso pastor Armindo trabalha. O senhor, então, conhece a sua esposa nesse ano que o senhor relatou? 93. 93. E em 94 nós começamos esse relacionamento, afastámos-nos por causa dos estudos e ela esteve em Portugal durante 5 anos. Regressamos em 89 para o país, casamos, 99, casamos em 2000 e tivemos o nosso primeiro fogo de provação no ano seguinte, 2001. Nós teríamos o nosso primeiro filho em 2001, mas no mesmo dia que ele deveria nascer e respirar sozinho, naquele mesmo dia ele faleceu. Eu diria, uma negligência médica no hospital, porque ela foi internada para ser submetida a uma cesariana. Ela ficou lá no dia 1 de outubro, não fizeram nada, no dia 2 de outubro não fizeram nada, e eu saí de lá do hospital por volta das 18 horas do dia 2 de outubro, estava tudo bem, e eram 3 da madrugada, a médica chama-me e diz-me: olha, senhor Armindo, venha, quem sabe a sua oração possa salvar a sua esposa, porque o seu filho já morreu. 3 da madrugada, meu vizinho e eu no carro, e fomos para o hospital, e eu vi a minha esposa toda ligada, a Sandra toda ligada, e o Nado morto. Era um menino pélvico, sim, mas por causa dessa demora que ela esteve no hospital, ela que não devia entrar no serviço de parto para não complicar a situação, infelizmente foi o que aconteceu, e o cordão umbilical deu várias voltas no pescoço do menino, e até ele ser tirado do ventre ele não resistiu e ele morreu. Quando eram 3 da madrugada, eu lá nos 3 e pouco, lá no hospital, eu vi a minha esposa toda ligada, e segundo a médica, o rim estava bloqueado por causa de tanto líquido que ele ia tentar trabalhar,
ele ficou bloqueado e havia o receio de ela não poder resistir também. Felizmente ela conseguiu sair dessa situação e tivemos que esperar algum tempo, 3 anos depois, melhor, sim, 3 anos mais tarde, isso em 2004, veio a Débora e depois da Débora veio a Eliette em 2006. E nós continuamos por algum tempo como pastor de distrito, sempre em Cabo Verde, nosso país de origem, nosso país natal. E passamos também por outro fogo. Em 2004, eu comecei a ter sintomas nunca vistos. Comecei a perder sangue vivo no ânus. 2004, 2005, 2006. E é como se eu emagrecia dia após dia. Os médicos temiam, pensaram que fosse AIDS, né, SIDA, ou se talvez hepatite B, mas depois de todos os exames, nada disso foi constatado. Foi de lá que alguns familiares meus nos Estados Unidos recomendaram que eu fosse para lá. E em outubro de 2006, fui pela primeira vez aos Estados Unidos. E no mês seguinte, em novembro, recebi o diagnóstico que eu não esperava receber. Câncer, cancro no intestino, cancro do cólon. Eu acredito ter pedido a Deus que abrisse o chão para que eu lá entrasse. Mas Deus disse: homem, tenha bom ânimo. Como costuma dizer, vai dar tudo certo. Mas eu não sabia que iria dar tudo certo. Isso em 2006. Queridos, eu estava em Boston. Lá eles dizem a Boston, como eles dizem em inglês, the city of knowledge, ou seja, a cidade do saber, a cidade dos grandes, Boston. Eu estava na mão dos melhores médicos lá de um dos grandes centros dos hospitais lá de Boston. Deram-me toda a orientação, como ia passar a operação, quimioterapia e por aí fora. Eu recebi do Estado um tratamento de $700 mil desse tratamento. Mas no dia 13 de dezembro desse mesmo ano, 2006, quando já estava tudo pronto para que eu passasse pela cirurgia, eu ouvi a voz de Deus. Eu sozinho no quarto, à noite, ouvi a voz de Deus: Armindo, não faça cirurgia, não faça operação, faça tratamento outro. E foi de manhã do dia 13 de dezembro, entrei em contato com um pastor amigo lá em New Bedford, já um pouco distante de Boston, em New Bedford, lá na igreja, chamei, fomos lá para a igreja, oramos, e eu contei para ele: olha, eu recebi uma voz que me disse, não faça essa cirurgia. Porque eu ia morrer, certamente. Eu estava muito magro, mas sem nenhuma defesa para ser submetido a uma cirurgia do tipo. Eu já havia recebido transfusão sanguínea uma vez. Eu que já era homem forte, já tinha feito transfusão sanguínea 2 vezes, já tinha doado sangue 2 vezes, mas eu recebi transfusão sanguínea uma vez e fui receber outra vez mais tarde. Isso em dezembro de 2006. Então, depois daquilo, eu comecei a pesquisar, e eu soube de uma clínica naturista que faz tratamento natural nos Estados Unidos, mas eu soube também de uma no Brasil, em São Paulo. Pastor, me dê só um minutinho. Clínica em Brasília, em Brasil, São Paulo, segura bem aí. Quando o senhor recebeu o diagnóstico de câncer, e grave, o senhor já tinha emagrecido bastante, o senhor teve medo de morrer, pastor? Para ser franco, pastor, eu tive medo de morrer, por isso
Outro ali, não porque eu tenho medo de morrer, mas eu acho que eu tive sim, porque eu pedi que a terra abrisse para que eu lá entrasse imediatamente. Eu não sei se isso foi medo ou foi a solução que eu tentei buscar para acabar com aquela situação, porque eu não esperava aquele diagnóstico, e esse diagnóstico, o resultado não seria outra coisa senão a morte. Eu não esperava outra solução, era morte mesmo. Então eu disse, ó, que venha a morte, mas agora. Sabe por que eu perguntei para o senhor, pastor? Eu visitei uma casa recentemente de uma irmã da minha igreja. Ela lutou contra 3 cânceres, todos eles com quimioterapia, radioterapia, e um sofrimento absoluto. E na ocasião em que visitei a casa dela, ela descobriu um novo foco do câncer na bacia, com metástase no fígado. Quando eu entrei na casa, aquela senhora estava tão deprimida, né, com medo da morte, e eu perguntei para ela isso. Mas, pastor, o senhor pergunta para a pessoa que tem câncer se ela tem medo da morte. Sabe por que eu perguntei, pastor? Eu falei assim, irmã, a senhora está com medo da morte, não é? Ela disse, pastor, eu estou. Eu falei, irmã, eu não tenho câncer. Posso morrer primeiro que a senhora. É verdade. Nesse momento, eu disse para ela, irmã, nesse momento, enquanto nós estamos conversando aqui, pessoas que não têm problema nenhum de saúde, que não enfrentaram 3 cânceres como a senhora, morreram enquanto a gente conversava. Ei, filha, eu disse para ela, a questão não é o medo da morte. Se a senhora tem medo de morrer, a senhora tem que ter medo de morrer longe de Jesus. Porque a morte está para nós a qualquer momento. É verdade. Ninguém quer ter um câncer, né, pastor? Ninguém quer ter um câncer. Mas a perspectiva da morte não pode estar como uma sombra poderosamente incidida sobre alguém com câncer, se eu e você, que não temos o problema do câncer, podemos morrer antes que eles, ou eles poderão ser curados por Deus de uma maneira, encontrar um tratamento, como o pastor vai falar aqui agora. É verdade. Morte, amigo, pode ser hoje. Eu tenho que ter medo de morrer longe de Jesus. Só para a gente contextualizar isso, né, pastor? Porque realmente uma notícia de uma doença como essa, que ceifa a vida, nos coloca no lugar sensível para suportar, né? O senhor encontrou a clínica aqui no Brasil. Sim, e como eu disse, pastor, eu só fiquei com uma mente confusa naquele dia que eu recebi o diagnóstico. Mas depois que passou o dia, eu fiquei já tranquilo, sem nenhum problema. Agora eu só fazia pesquisas. E em dezembro, depois de eu ter ouvido aquela voz em muitas pesquisas, eu descobri também uma clínica em São Paulo, no Brasil. E eu fiz contatos e janeiro de 2007, eu fui para Brasil, para São Paulo, pela primeira vez em São Paulo, e em contato com alguns amigos e familiares lá em Familiares da Fé, em São Paulo. Eu estava em condições de ir para aquela clínica, pois já estava tudo combinado que eu lá fosse. E eu recebi como família minha, logo que eu cheguei em São Paulo, porque eu teria chegado em São Paulo na sexta-feira, 16, se não me engano, 16 de janeiro de 2007. No sábado, eu tive o privilégio de participar do culto em Moema, São Paulo. Eu recebi como minha família, até os dias de hoje, o casal Marcondes e Raquel, que certamente devem estar aqui a ouvir, e eles foram uma bênção e são uma bênção na minha família. Eles conheceram a Sandra, nós convivemos algum tempo juntos, e no segundo dia que eu cheguei ao Brasil, tive o privilégio de ser aprefilhado pela nossa irmã, mãe e amiga Raquel, a quem eu tenho a maior consideração. É de lá que tudo veio a dar certo, porque eu passei muito tempo nessa luta. Pastor se refere a Raquel Fonseca, que é nossa amiga e frequentante também da sala, está conosco, viu, pastor? Adorando. Amém. Está ouvindo Amém.
nesse momento. Então, eu fui para a clínica em Jarinu, São Paulo, cerca de 80 quilômetros fora do centro de São Paulo. Eu fiz cerca de 4 a 5 meses na clínica de recuperação de saúde, a quem eu não estou a fazer publicidade, mas eu recomendo essa clínica para aqueles que puderem lá ir. Isso eu fiz em 2006, ou melhor, 2007. 6 meses depois voltei para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos voltei para Cabo Verde e continuei a ir para o Brasil e os Estados Unidos todos esses anos até 2010. Só que em 2010, nos Estados Unidos, em Boston, por ter recusado a cirurgia, o médico disse-me que eu ia morrer no ano seguinte. Isso quer dizer no ano 2011. E em 2011 já não voltei mais para os Estados Unidos. Porque o médico disse que eu ia morrer. E então eu decidi agora só ir para o Brasil. Continuei a fazer os tratamentos. Mas eu tinha um médico adventista, cabo-verdiano, conterrâneo, em Belém do Pará. Eu que nunca tinha ido para o norte nem para o nordeste, porque as pessoas nunca me encorajaram a ir para o norte nem para o nordeste. Nunca. Eu só conhecia São Paulo, eu conhecia Maringá, eu já fui para Maringá, já tenho ido para algumas outras, Minas Gerais, um pouco assim, sul de Minas, em sul de Minas. Mas nunca me encorajaram a ir para o Nordeste nem para o Norte. E foi em 2011 que o meu amigo, irmão, médico, cirurgião, perdão, lá em Belém do Pará, disse: Armindo, vem para cá. E então eu fui para Fortaleza pela primeira vez em 2011. Gostei, sinceramente gostei. E de lá fui para o norte, para o Belém do Pará, onde eu também gostei e tenho Belém do Pará no coração. Tenho Belém do Pará no coração. Tenho o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, porque já estive em muitos lugares no Brasil. Eu gosto do Brasil. Eu não troco com Cabo Verde, certo? Mas eu gosto do Brasil. E foi em Belém do Pará, no hospital, já me lembro o nome, Offi Loyola. Foi no Belém do Pará, no hospital Offi Loyola, que eu fui submetido à cirurgia, uma grande cirurgia. Retiraram parte do cólon, dos intestinos, por um médico que eu agora não me lembro o nome, mas estava aquele outro médico, meu amigo, na equipa cirúrgica. Isso em 2011. Em 2012 passei por 6 meses de quimioterapia. 6 meses de quimioterapia, com tempo separado. Comecei em fevereiro, parei 3 meses depois fiz umas outras sessões, 3 meses, 6 meses ao todo. E em 2013 eu já estava bastante curado. Por quê? Porque o tratamento que eu fiz antes, tratamento natural, ajudou-me a ter condições para enfrentar essas coisas todas. E de 2013 eu só ia 6 meses, 3 meses, 6 meses, depois comecei a ir um ano, e já não fui mais desde 2016, que já não vou mais ao Brasil. Mas eu, quando ir ao Brasil, já prometi ao pastor Esmeraldo que eu passarei por Capão Redondo, onde eu estive também há algum tempo. Eu passaria para Capão Redondo para visitá-lo e para ter algum tempo com aqueles que eu lá deixei em Capão Redondo, se Deus quiser, e também em Jardim Esther, lá em São Paulo. Pastor? Sim, pastor, pode avançar. Capão Redondo, Esther, vai seguir. Você que mora nas imediações do Capão Redondo da Sala, o pastor Gondim estará fazendo um programa sobre família na igreja do Capão Redondo. O pastor Esmeraldo convidou, vai ser uma benção. Pastor Armindo também passará por lá, nós vamos informar a data. Pastor Armindo,
O senhor Sim. fiel a Deus, pastor já, família constituída, descobre um câncer, sofre porque passa por todo o processo de emagrecimento, depois tem que passar por uma cirurgia tão séria como essa. Algumas pessoas estão vendo aqui, assistirão depois e poderão dizer assim: fiel a Deus, homem fiel a Deus. Onde estava Deus nessas horas, pastor? Onde está? Como é que o senhor sentiu passando por muito próximo da morte? Como é que o senhor administrou Deus podendo todas as coisas e o senhor sofrendo desta forma? Como foi esta relação de fé com Deus, pastor? Foi uma relação muito ótima, porque, como eu vos disse, eu só tive uma cabeça confusa no dia que eu recebi o diagnóstico lá em Boston. Na altura era em Brockton, perto de Boston. Mas depois daqueles dias eu comecei sempre a ter momentos de pesquisas e esperança que tudo ia dar certo. Nunca me desanimei, nunca. Nunca questionou a Deus? Nunca questionei a Deus, nunca amaldiçoei a Deus, e a minha esposa, ela era mesmo uma batalhadora. Ela orou muito, ela ajudou-me bastante, ela foi verdadeiramente uma grande ajudadora. Ela orava, ela ajudava, porque quando eu fui para os Estados Unidos em 2006, em outubro de 2006, a Eliette tinha apenas 2 meses nascido. Passei 6 meses no Brasil, algum tempo nos Estados Unidos e um tempo em Portugal. Quando eu regressei 1 ano depois para casa. 1 ano depois. Encontrei a Eliette com 1 ano e 2 meses. E a minha esposa foi verdadeiramente uma grande batalhadora. Ela foi guerreira mesmo. Eu tenho uma pergunta para o senhor, porque alguém pode estar fazendo isso. Por que o senhor não questionou a Deus? Por que o senhor não amaldiçoou a Deus, pastor? Por quê? O que moveu o senhor nisso? Porque o ser humano é rápido em esquecer o que Deus faz de bom. E no momento que aparece algo que eu não entendo, que não é bom, eu corro para o questionamento, eu empurro Deus na parede. O senhor disse: não fiz isso. Por que o senhor não fez? Exato. Eu não fiz, não pelo fato de ser pastor, mas eu não fiz porque eu vi na minha esposa alguém que não poderia ficar viúva com meninos pequenos e grandes responsabilidades, e eu vi também que a Bíblia dá esperança para aqueles que têm coração contrito, e eu, enquanto pastor, que já preguei para tanta gente, eu não poderia me desanimar. As pessoas oravam em todo o Brasil por mim, as pessoas oravam em Cabo Verde, na Europa, em outros países da África de onde eu passei, tanta gente que orava por mim, e eu sentia como se eu estava nos braços de Deus. Eu não poderia desanimar. Eu tinha que dar esperança para minha esposa, eu tinha que mostrá-la que é possível nós vencermos isso. Eu estou a mostrar para as outras pessoas que é possível nós vencermos isso, e tudo que me diziam para fazer, eu fazia. Faz exercício, eu faria. Bebe isso, eu bebia. Eu bebia aloe vera. Uma irmã querida lá em Jarinu, São Paulo. Não, Jarinu já não é São Paulo, Jarinu é sul de Minas. Quando eu saí da clínica em São Paulo, fui para o sul de Minas, a irmã Maria, cedinho de manhã, ela me preparava aloe vera, natural, tranquilo. Amado, mas eu bebia. Depois ia fazer exercício físico. Eu corria, voltava para o hotel ou para onde eu estava, sempre animado. Então eu não poderia desanimar nem perder a fé. O senhor não sabia o resultado. Não porque sabia. O senhor estava pela esposa e filhos, ela não pode ficar sozinha, amava a esposa. Em Deus, o senhor sustentou sua esperança, porque quantas vezes Deus curou pessoas na Bíblia, e o senhor ancorou a sua esperança em Deus, ele pode mudar essa situação, usou todos os recursos, mas o senhor não sabia o que ia acontecer, porque o senhor podia morrer vítima do câncer. Mesmo sem saber,
o que poderia acontecer, o senhor estabeleceu fé no seu coração e avançou, né, pastor? É verdade. E foi nesse exercício físico, nessa luta, nesse ânimo, que as pessoas diziam, olha, Armindo, tudo vai dar certo, nós estamos a orar por você. As pessoas oravam em Jarinu, oravam em São Paulo, oravam em outros lugares, oravam lá em Belém do Pará, e oravam em Fortaleza, oravam em Cabo Verde, e eu estava com aquele ânimo. Então, todo esse processo passou, e em 2013 eu voltei para poder trabalhar outra vez. Porque em 2008 eu já era administrador, eu já era secretário da associação em Cabo Verde. Em 2008, mas só que sempre doente, até 2011, que a nomeação foi feita e eu deixei a administração e fui continuar o tratamento e voltei para a administração em 2019 como secretário da associação em Cabo Verde e em 2020 como secretário da União. Então, e infelizmente, a minha esposa passou por um momento de depressão em 2014, mas foi uma coisa muito ligeira, e ela veio para Senegal, da Cabo Verde para Senegal, em outubro, ou melhor, agosto do ano passado. Só que ela teve alguns problemas. Ela, quando chegou aqui, talvez, com as coisas que ela tinha começado lá em Cabo Verde, que ela não conseguiu terminar, ela não ficou assim muito contente e talvez teria algumas dificuldades mais tarde, que só Deus sabe, e ela entrou outra vez em depressão. Isso no ano passado, novembro para dezembro do ano passado. E ela melhorou, ficou melhor em já boa parte de dezembro, janeiro e fevereiro. Mas em março ela teve uma recaída e no mês mas ela melhorou um pouco em março. Estivemos na Guiné-Bissau numa campanha, cerca de 17, 18 dias na Guiné-Bissau. Nós estávamos, nós os dois. As meninas ficaram em casa no Senegal, fomos para a Guiné-Bissau, passamos lá 18 dias. E depois desses 18 dias regressamos. Só que eu voltei para Cabo Verde para uma semana em missão de serviço e ela ficou com as meninas no Senegal, em Dakar. E ela não tomou os medicamentos, já não quis mais tomar medicamentos. E de lá começou a ter algumas dificuldades e de lá ela entrou agora num momento, numa situação mais difícil. Eu sei que ela continua a ser assistida pelos médicos, mas já a medicação começou a fazer um efeito reverso, ou inverso, perdão. E de lá ela começou a ter mais dificuldades mesmo, o que veio então a terminar com a queda que ela caiu e depois no hospital ela teve uma parada cardíaca, ela já não resistiu aos ferimentos e sucumbiu, ela faleceu. Ela caiu, pastor, em que circunstância? Ela caiu do 3º andar. Ela não teve morte imediata, ela gemia, a ambulância veio buscá-la, ela só gemia, não conseguia dizer mais nada. E no hospital, ela, cerca de 1 hora e qualquer coisa mais tarde, naquela parada cardíaca, tentaram reanimá-la, mas ela já não conseguiu resistir. Foi sem sucesso. Essa aqui é a história. O senhor estava em casa? Eu estava em casa, era bem cedo de manhã, eu estava em casa. Tanto é que na noite anterior, naquela quarta-feira, como ela começou a ter dificuldades mais sérias desde domingo, o primeiro dia da semana, quase comia pouco, falava bem pouco, passava muito tempo no quarto. E então, naquela quarta-feira, à noite, quarta para quinta, eu e as meninas e eu, nós fomos para o quarto à noite
fizemos o culto com ela, cantamos 3 hinos, fizemos a oração, estudamos a lição do dia da escola sabatina. Eu creio que nós lemos também a devoção do dia, o livro de meditações, e fizemos a oração e fomos deitar. Logo cedo de manhã, que era quinta-feira, as meninas preparavam-se para ir para as aulas e eu também certamente ia sair, mas tinha até intenções de levá-la ao médico naquele dia. Ela então lavou-se, eu saí da cama, peguei o link da sala, mandei para várias pessoas, incluindo para o endereço dela, e depois de partilhar o link com muitos, eu fui agora preparar o pequeno almoço para ela e o café da manhã. E antes disso eu preparei água com alho natural para que ela bebesse. Só que quando eu voltei, eu estava na cozinha, ela foi, depois de nós já tínhamos acordado, já tínhamos deixado a cama alguns minutos, algum tempo, porque eu havia pegado o telemóvel, né, celular, partilhei na minha sala de distribuição, né? Partilhei os links também em outros lugares. Então ela também levantou-se, lavou-se muito bem. Então já tínhamos levantado alguns momentos. Fui para a cozinha, preparei aquilo para ela, ela foi para a cozinha ter comigo. Depois foi para o quarto das meninas, entrou num quarto, foi para outro. E como ela sempre, naqueles dias, passou muito tempo no quarto, e ainda era cedo de manhã, eu pensei que ela foi para o quarto, depois que ela passou por nós. Afinal de contas, ela não foi. Eu me lembro ter ouvido um som, bum, mas eu não poderia relacionar aquele som com alguma queda, porque ela tinha medo de altura. Perdão. Ela tinha medo de altura. Só que ela já não estava no seu estado normal. Ela já não refletia como gente. Ela já não tinha aquela noção de pessoa que raciocina. Não, ela já não estava. Desde alguns dias. Porque eu me lembro no domingo, naquele domingo daquela semana, naquele primeiro dia, 5 esposas de pastores foram visitá-la. Já estava sido programado. Mas naquele dia ela teve crises, foi parar na cama e desde aquele dia ela não estava bem, já não refletia, já não dizia coisa com senso, não, ela estava fora da consciência normal de uma pessoa. Mas nós tentávamos fazer o que podíamos para que ela voltasse ao normal. Então ela saiu, passou e eu ouvi aquele barulho, bum, eu não podia fazer uma ligação daquele som com alguma queda de pessoa, nem tampouco dela. E então, depois de preparar aquela água com alho e o pequeno almoço que eu tinha preparado para ela, fui para o quarto. Não a vejo no quarto. Entrei para a casa de banho lá do quarto, ela não estava lá. Saí, fui para a sala, não a vi na sala. Então eu falei para as meninas, onde é que está a mãe? Cadê a mamãe? Onde é que ela está? E elas também... A chave da porta estava fechada. E foi a Débora, a mais velha, que hoje tem 18 anos, foi ela que viu o chinelo, a cadeira perto da janela e a janela aberta. Eu nem vi isso, já estava meio atrapalhado, nem vi isso. Foi ela que viu, quando ela colocou o rosto para baixo, ela viu a mãe lá embaixo. Viu a mãe lá embaixo, ela saiu, começou agora os gritos, os berros, e a irmã mais nova de 16 anos também viu, e nós os três, atrapalhados, já não sabíamos o que fazíamos, é choro, é medo, e por quê? E a Débora pergunta-me logo no meio de tudo isso, pai, será que nós vamos ver a mãe na manhã da ressurreição? Ela parou o choro num cantinho, chamou-me e fez-me essa pergunta. Eu disse, olha, Débora, Deus vai trazer a mamãe
outra vez. Porque ela não fez isso porque ela estava no seu estado normal. Ela não estava no estado normal. Ela teria provavelmente ouvido vozes e que induziu-a a fazer isso, mas ela não estava no seu estado normal. Ela tem medo de altura, ela tinha medo de altura, ela jamais faria isso. Ela nunca quis viajar comigo para missões outras, porque ela sempre foi aquela mãe que quis sempre ter as filhas por perto. Ela não faria isso se ela estivesse no estado normal. Então eu disse: olha, Débora, fique tranquila, que Deus trará de volta os seus entes queridos que agora dormem. Eu acredito que ela entendeu a mensagem. Só que nós passamos pela cerimônia, quisemos que os irmãos vissem a cerimônia. E eu agradeço muito a sala, muita gente que aqui está. Eu não quero dizer nomes porque eu sei que eu poderia esquecer-me de alguns nomes. Muitas irmãs chamavam, oravam comigo, e mandavam mensagem. Há mensagens que até agora eu não consegui responder, mas, queridos, toda mensagem é bem-vinda, toda chamada é bem-vinda, toda sala que continua a orar por nós é bem-vinda, e as meninas já estão mais calmas. Eu passei todo esse tempo sem trabalhar, eu estava em casa. As meninas já têm 2 semanas de aulas, essa é a 3ª semana, depois do enterro. E eu estava em casa, mas sempre a cabeça não batia certo. Então, na quinta-feira eu decidi vir trabalhar, para começar a trabalhar assim já eu vou me desanuviar um pouco. E antes disso falar com o pastor Wagner, que quis falar comigo antes, e eu não queria entrar na sala sem ter um contato com ele primeiro, e foi o que aconteceu hoje. Mas, queridas irmãs, irmãos, pastores, colegas, companheiros, obrigado, e continuem a orar. Deus não faz nada sem primeiro nos dar o melhor. Eu acredito que Deus ainda vai dar-me o melhor. Eu acredito que ainda tem muito ainda para ser vivido, e Deus vai continuar a operar maravilhas, porque a Sandra apenas dorme. Ela não volta agora, ela dorme. Vamos nos preparar, nós que ainda estamos vivos, para termos o encontro com os entes queridos, com todos da sala 57 que hoje até já dormem, que é apenas por um pouquinho de tempo. Mas eu sei que Deus ainda vai dar-me o melhor. E isso eu não tenho dúvidas, e estamos a trabalhar para que, pela graça de Deus, ainda sejamos uma bênção. Eu me lembro, houve um tempo, depois da cirurgia lá em Belém do Pará, eu fui pregar em algumas igrejas, e as irmãs diziam: oh pastor, nós estávamos a orar, mas não sabíamos para quem. Agora o Senhor vem e conta o seu testemunho, e nós agora descobrimos que era o Senhor para quem nós orávamos. E eu ouvi isso várias vezes em muitos lugares, não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e alguns países aqui do continente africano. Portanto, eu só agradeço à sala por dar-nos esse privilégio, aos muitos irmãos queridos, às irmãs queridas aqui, que têm contribuído para que hoje nós pudéssemos sorrir, tornar a voltar a sonhar, cantar, rir, chorar, porque tudo isso faz parte do nosso dia a dia até que Cristo venha buscar-nos. Obrigado. Obrigado, Sala 57. Vocês são uma família, uma verdadeira família. Eu amo-vos do fundo do meu coração. Amo-vos. Eu preciso de vocês para ser feliz. Eu sinceramente acredito em Deus. Eu acredito verdadeiramente em Deus. Vocês são a parte visível desse Deus tão maravilhoso. E é por causa da vossa existência que eu continuo a acreditar mais em Deus.
não percamos a fé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Não percamos a fé, por mais dura que seja a prova. Por favor, não percamos a fé. Alguns Deus vai recolher agora, porque Ele sabe que não vão aguentar a prova, como já dizia o anjo a Daniel. Mas aqueles que ainda vão aguentar, Deus vai muni-los de força, de coragem, como Ele tem feito para mim, para que possamos resistir às duras provas. Mas Ele ainda tem muito para nos dar. Que Deus seja louvado. Amém. Obrigado. Sala 57. Isso é muito poderoso, né, pastor? Amém. Não imaginava que esse movimento que surgiu aqui na sala da minha casa, né, na igreja aqui ao lado, 100 metros da minha casa, pudesse ter uma extensão e um braço que pudesse abençoar tantas pessoas assim. Isso me enche o coração de alegria. E as suas palavras fortalecem a Sala 57, fortalecem a minha vida, a vida dos pastores que ajudam aqui. Dizer que nós sentimos, pastor, com o senhor a sua dor, diferente do senhor, claro. Sua esposa, ela teve momentos de agonia antes da morte, pastor. E eu tenho certeza que dentro dessa loucura toda que a depressão causa na mente das pessoas, a senhora, sua esposa, era uma mulher temente a Deus, e a mente dela se voltou a Deus, pastor. Como o senhor disse perfeitamente, não havia consciência plena dela, né? E o inimigo às vezes trabalha para ceifar a vida dos filhos. Obrigado, pastor. Obrigado. Pastor Wagner, eu só queria ajudar uma coisa. A Sandra era psicopedagoga. Ela fez licenciatura em psicologia clínica. Ela fez residência num hospital. Ela trabalhou em clínicas. Ela trabalhou no consultório, no centro de orientação vocacional, numa escola de formação de professores. Ela orientou muita gente na área dela. Ela fez um mestrado em pedagogia. Ela gostava muito de ensinar. Eu acho que ela foi um desses fazedores de saúde, um desses técnicos de saúde, da área de saúde, que no momento em que eles precisam deles mesmos, eles não conseguem curar-se a si próprios. Porque ela orientou muita gente, ela consultou muita gente, ela aconselhou muita gente. Mas, infelizmente, chegou no momento, para nós, seres humanos, infelizmente, veio a depressão, que ela orientou muita gente a sair disso e ela, infelizmente, não conseguiu. Mas ela foi verdadeiramente uma mulher temente a Deus. Obrigado. O senhor é um testemunho vivo de que é possível superar dores ou passar por elas em Cristo Jesus, pastor. Amém. Eu tenho certeza que as pessoas que estão sofrendo aqui luto por causa da morte de um ente querido foram fortalecidos pela sua experiência. Pessoas que passam por doenças que indicam a possibilidade da morte também foram fortalecidos hoje pela sua experiência. Eu quero agradecer muito ao senhor participar da Sala 57. A irmã Raquel conhece bem a Sandra. Quem sabe ela pode um dia testemunhar da Sandra, que ela foi também uma das ajudadoras, como eu disse, lá em Jarinu e em São Paulo. Você que está nos ouvindo agora, amigo, não tome essa vida pelo todo. Se você crê em Deus, esta vida é só um período. É só um período. Quando coisas que acontecerem com você e você não as entender, calma um pouco. Não se desespere. Sofra. O pastor Armindo tem um mês que está organizando a mente dele. Perdeu a esposa de maneira muito difícil. Tem as filhas que ele precisa cuidar. E não é fraqueza, isso é ser humano. Isso é ser humano. O pastor Armindo certamente chorou a ausência da esposa e até hoje chora. Mas a vida do pastor Armindo não é só essa.
nem a sua que crê em Deus é apenas esse recorte de tempo. O Senhor tem preparado a solução para todas as nossas dores, sejam elas quais forem. Se o pastor Armindo não tivesse sido curado do câncer, ele tivesse descansado e a esposa tivesse que passar pelo sepultamento dele, Deus continuaria fiel a esta família. Deus continuaria fiel a esta família, porque não é só esta vida. Deus, queridos, Deus não veio evitar seu sofrimento. Deus veio salvar você. Deus não veio te curar de uma doença. Deus veio salvar você. Deus não veio evitar a morte da querida esposa do pastor Armindo. Ele veio salvar a vida dela. Entenda, Deus se relaciona com você para salvar a sua vida. Se ele curar o câncer, se ele curar a doença, glória a Deus. Se ele evitar a morte e evitasse a morte da vida da esposa do pastor, glória a Deus. Mas esta não é a questão crucial. A questão crucial é, nós não moramos aqui. Ei, amado, ei, olha para mim aqui. Vou fazer igual o nosso amigo Luiz. Chega mais perto, vem aqui, deixa eu dizer ao seu coração. Você e eu não moramos aqui. Nós estamos emprestados nessa terra. Saiba sofrer como alguém que tem esperança. O que salvou a vida do pastor Armindo foi a esperança. O que suporta a vida desse pastor é a esperança. O que deve suportar a nossa vida é a esperança da glória, queridos. Paulo, quando colocou a cabeça para ser arrancada, ele falou bem assim, bom, terminei a minha carreira. Esses são os meus últimos momentos de vida, de lucidez. Eu só vou abrir os olhos agora depois que Jesus voltar. Mas assim, combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Irmão, guarde a fé. Guarde a fé, querido. Guarde a fé. Viva na esperança do reino. Pregue a palavra, fora e dentro do templo. O Senhor tem a bênção. Sua vida não é só essa. Sua vida não é só essa. As dificuldades que você está passando, seja ela qual for, não pode tirar a sua vida eterna se você não desistir de Deus por essas coisas. Levanta daí. Levanta do desânimo. Levanta da falta de fé. Levanta da dúvida. Agarra na mão de Deus, irmão. Pelo poder do Espírito Santo, agarra nele e vai até o final da corrida. Cruze a faixa. Cruze a faixa de chegada. Tem uma corrida para terminar, irmão. Você vai desistir antes um pouquinho da chegada, é isso? Você vai desistir um pouquinho antes por causa do seu sofrimento. Olha para o sofrimento de Cristo e vai até o final, porque depois que você passar a fase final desse mundo e receber a glória, eu tenho uma promessa para fazer para você, sustentado na promessa que Jesus disse para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os que são fiéis a Ele. Amigo, quando você receber de Deus a glória eterna, o seu sofrimento aqui na terra, seja a morte da esposa, seja o câncer, seja a morte do seu pai, qualquer coisa, irmão, com qualquer gravidade que seja, vai parecer nada. Vai parecer nada. Nada, sabe o que é nada? Quando você comparar seu sofrimento com a glória que o Senhor tem preparado para você, não vai significar nada. Creia nisso. Creia nisso. E avance. Avance. Avance pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu amo-vos. Eu te amo, pastor. Obrigado. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, pastor. E eu creio mais em Deus, mas eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Amém, amém. Igualmente, pastor. Muito obrigado, viu? Amém. O senhor pode orar conosco, pastor? Vamos orar. Deus de amor e de glória, Criador dos céus, da terra e de todo este universo,
doador da vida e tudo quanto é bom. Realmente o Senhor é o doador da vida. É o Senhor quem tem vida. Nós não temos vida. Temos apenas o fôlego de vida. Mas quando nós estivermos enxertados no Senhor, o Senhor permitirá que tenhamos vida e vida em abundância. É verdade que nós estamos neste mundo, um mundo escuro, um mundo cheio de dores, de aflições. O Senhor mesmo chegou a dizer-nos que neste mundo passaremos por aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Por isso, Pai querido, aumente a nossa fé para que permaneçamos firmes nos momentos em que as lutas forem cerradas, difíceis, porque o Senhor lutará por nós. Nós oramos por cada elemento da sala 57, por cada família, por cada pessoa que vem aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou por outras vezes, que possam ser acolhidas amorosamente pelo toque do poder do Espírito Santo, que tem trabalhado imensamente com cada um de nós e muitos outros, a cada dia em que o programa vai ao ar, e mesmo quando nós fazemos nossa devoção pessoal. Continue a preparar-nos, porque sabemos que haverão momentos difíceis, momentos até de angústia, qual nunca houve, mas que o Senhor continue a trabalhar poderosamente em nós. Obrigado, Senhor, por esta família tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Ajude-nos a nunca desanimar, como canta o hino. Há momentos, momentos difíceis, mas nunca devemos desanimar. Levantemos a cabeça, guardemos a fé, porque muito em breve essa peregrinação terminará e seremos recebidos em glória no reino que o Senhor foi preparar para nós. Obrigado, Deus Santo. Nós oramos e desde já agradecemos, porque oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado. Nós somos edificados pela sua experiência hoje, para partilhar da sua dor e ao mesmo tempo da sua esperança. O Senhor é contigo, viu, pastor? Amém. Obrigado. E estamos aqui, a sala está aqui, pastor, para poder servir ao Senhor e sustentar. Amém. Deus seja louvado. Hoje, nós terminaremos a nossa reunião com esse fundo musical que você está ouvindo, num silêncio em respeito ao falecimento da nossa querida irmã e ao luto que o pastor ainda passa pela ausência da sua esposa. Lembrando que esse silêncio não é falta de alegria, não. É um jeito diferente de manifestar nossa alegria em Cristo. Né, pastor? Em respeito a senhor e a sua família, nós vamos terminar a sala dando um tchau assim, nesse clima de adoração. 1, 2, 3. É hora de dizer tchau para você. O pastor Armindo vai dar tchau para você aí, ó. Pastor, despeça-nos com um tchauzinho. Tchau. Obrigado pela sua vida, viu, pastor? Um grande abraço. Nos vemos amanhã, sala 57. Não, nos vemos quarta-feira, com o início da série do pastor Ademir. Amém. Deus continue contigo, pastor. Um grande abraço a todos vocês. Uma ótima terça-feira. Tchau, pastor Armindo.